Irmãos, hoje é o nosso sermão de despedida. A despedida de Daniel, não a minha despedida, por enquanto. Então eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias lá em Daniel 12. Daniel capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém. Irmãos, como eu falei, nós estamos nos despedindo desse livro hoje. Nós já estamos expondo esse livro desde o começo do ano. Nós já nos acostumamos com esse enredo, nós já aprendemos a amar esses personagens, nós já aprendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, apesar de Babilônia parecer estar prevalecendo contra ele. Reinos se levantam, reinos caem, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. E uma das questões mais fundamentais nesse livro todo é que no relato desses acontecimentos, da vida de Daniel e de seus amigos, a ênfase está na vida de fé, apesar desse mundo cada vez mais hostil a nós. Então, nós encerramos essas exposições de Daniel com essa temática, vivendo em Babilônia, mas com a agenda de Deus nas mãos, para que a gente saiba, de fato, viver nessa Babilônia que a gente vive, sem perder 1 centímetro sequer da nossa fé, sem ter que barganhar absolutamente nada com essa Babilônia que a gente vive. Então, viver em Babilônia, mas com a agenda de Deus, significa viver em um mundo caído, morto em seus delitos e pecados, inimigo da fé, sem abrir mão da nossa cosmovisão bíblica. É isso que Daniel quer que a gente aprenda, é isso que o Senhor revelou para esse homem, para ele passar para as gerações seguintes. Mantenha a sua fé. Não perca as esperanças, embora essa Babilônia pareça estar vencendo, o Senhor vai triunfar.
E uma das grandes palavras que resume tudo isso é: espere, espere, apesar do teu sofrimento, espere pelo teu Deus. Então, esse livro, ele já nos mostrou que tudo começa com o Senhor entregando o seu povo nas mãos dos caldeus. Isso está lá no capítulo 1, já nos primeiros versículos diz que o Senhor entregou o seu povo para que eles fossem deportados para a Babilônia. Mostrou também que a vida de Daniel e seus amigos, elas são ameaçados pela loucura de Nabucodonosor. Ele tem um sonho, e nesse sonho ele ordena que lhe seja dada a interpretação, mas ele mesmo não conta esse sonho para ninguém. Ou seja, ele quer que alguém adivinhe o que ele está pensando, e ele então tem um pretexto para que, se isso não fosse acertado, ele pudesse matar aqueles sábios da Babilônia, no capítulo 2. Então o Senhor revela apenas para Daniel e seus amigos o sonho de Nabucodonosor, e ali Nabucodonosor tem esse contato com as visões do futuro, dos reinos se levantando, dos reinos caindo, e de um reino chamado, na visão lá de Nabucodonosor, daquela pedra que vem e destrói a estátua, e aquela pedra é o reino de Deus. Vimos também que viver em Babilônia é viver pela fé, mesmo com risco de morte. Capítulo 3 vai nos mostrar que essa lei babilônica que impunha uma perseguição à fé no Senhor vai se exemplificar mais materialmente através da fornalha de fogo. E os servos do Senhor, então, preferem entrar e preferem ser jogados nessa fornalha ardente do que adorar os deuses de Babilônia. O livro também nos mostrou que por mais glorioso e poderoso que seja um governante daquela época, da nossa época, por mais poderoso que ele seja, ele irá se render ao Rei do Céu. E aí nós entramos no capítulo 4, quando Nabucodonosor se torna literalmente um animal, perde o seu juízo, e ali então ele reconhece que ele não é ninguém diante de Deus. E ali nós nos lembramos daquela música, né? Todo olho verá, todo joelho se dobrará, e ali começa a se cumprir essa profecia, essa profecia apocalíptica. Capítulo 4. Capítulo 5, esse livro nos ensinou que Deus também revela que os reis babilônicos podem até afrontar a santidade de Deus, mas serão punidos severamente. Isso para mostrar que naquela festa que Belsazar deu para os seus nobres, utilizando as taças, os utensílios do templo, para se embriagar com as suas prostitutas, com as suas meretrizes, e vem aquela escrita na parede, e ali Daniel é chamado mais uma vez para revelar o que era aquilo. E Daniel vai dizer: olha, a sua falta de temor a Deus vai conduzir você à morte. E naquela mesma noite, aquele rei é morto. Não brinque com a santidade de Deus. Esse é o recado do capítulo 5. Capítulo 6 mostrou mais uma vez que Babilônia exige que a gente abandone a nossa fé e o nosso Deus. Nós não fazemos isso, nós não faremos isso, pois o Senhor estará conosco dentro da cova dos leões. E aqui a gente encerrou essa exposição do capítulo 6 com uma frase que diz que o leão de Judá, ele é muito mais poderoso, infinitamente mais poderoso do que os leões babilônicos, e é ele que vai vencer no final. Esse texto também, esse livro, foi nos mostrando, esse Daniel, esse personagem amado no céu, foi nos mostrando que os reinos desse mundo estão em grande luta entre si, e desta convulsão geopolítica mundial vai surgir um reino pior do que todos. Ou seja, tudo isso que a gente está vendo hoje, toda essa corrupção, toda essa maldade humana explícita nos governos do mundo, ela vai piorar. Porque aí vai surgir um outro governo, jamais visto, e que vai começar uma perseguição muito mais implacável ao povo de Deus do que a gente já percebeu antes. Capítulo 7. Capítulo 8 vai nos mostrar, inclusive, também que o reino de Alexandre o Grande, após a sua morte, é dividido, e este reino virá a ser de Antíoco Epifânio, a prefiguração do anticristo, um governante humano que pela sua maldade prefigura o anticristo. Daniel também descobre que o cativeiro está para acabar. Investigando os livros, especialmente os profetas, Daniel percebe que aquele cativeiro está para acabar. Mas
que há uma necessidade de respostas quanto ao futuro do povo de Deus. Ele ora, ele jejua e recebe a visita do anjo Gabriel, que revela que Deus sempre irá manter a sua aliança. Capítulo 9. Gabriel vem novamente ao encontro de Daniel e revela a este o que está por detrás de Babilônia. Os poderes malignos que estão por detrás desse reino, os poderes satânicos que estão por trás de reinos políticos que tentam impedir o avanço do reino de Deus. Não são simplesmente seres humanos que estão tentando impedir o avanço do reino de Deus, mas são dominadores desse mundo tenebroso, que são anjos caídos. Isso no capítulo 10. Chegamos no capítulo 11, então, com esse livro nos mostrando que ainda uma visão das sucessivas guerras entre os reinos, a chegada de Antíoco, que profana o templo naquela época, seguido por Tito, 70 depois de Cristo, mas que esses dois personagens que profanam o templo, que perseguem a religião verdadeira no Senhor, eles prefiguram um governo ainda pior, que é o governo do anticristo, que é o governo que ainda está por vir. E a pergunta é, e agora, como é que Deus vai resolver tudo isso? Deus já está dando sinais de que Ele está resolvendo essas histórias, mas reinos estão se levantando de novo, caindo, se levantando, e quando é que o Senhor vai resolver isso de maneira definitiva? É o que nós vamos ver a partir desse capítulo 12. E antes de passarmos, eu quero passar alguns slides para os irmãos, para mostrar como é que estava o coração do povo naquela época. Imagine que a gente estivesse lá nesse cativeiro babilônico e o nosso coração repleto de dúvidas, e essas perguntas estariam sendo feitas no coração do povo ali, só que Deus conhece o coração do povo. E conhecendo o coração do povo, o Senhor já se antecipa para responder essas perguntas. E que perguntas são essas? Talvez o judeu naquela época, em meio a todo aquele cativeiro, tivesse com essas angústias no seu coração. Por que nós, povo de Deus, estamos cativos em Babilônia? Será que ainda haverá restauração e retorno para casa? E se sim ou se não, por quê? O que vai acontecer com os nossos inimigos? O que vai acontecer com a nação que nos escravizou? Imagine que isso era a pergunta do judeu fiel todos os dias. Te convido a abrir, inclusive, a sua Bíblia lá no Salmo 139, para você perceber como é que estava o coração do povo judeu. Salmo 137, para você perceber como é que estava o coração do povo cativo em Babilônia. O texto diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se me resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que o fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Olha o coração desse povo, irmãos. Olha a amargura que estava alimentando esse povo. Agora, eu quero que você se veja nessa condição. O próximo slide vai dizer o seguinte, Deus vai dar essas respostas. Como é que Deus responde essa primeira pergunta desse povo? Por que nós, povo de Deus, estamos cativos em Babilônia? E Deus responde: porque eu estou aplicando sobre vocês a maldição da aliança, conforme Deuteronômio 28. Ou seja, esse cativeiro não está aqui por acaso.
há uma razão para que ele esteja aqui, que vocês estejam nesse cativeiro, e vocês sabem muito bem por que vocês estão nesse cativeiro. Porque quando Deus chama esse povo para essa terra prometida, saindo do Egito, para ir para Canaã, o Senhor institui as suas leis e diz: se vocês forem fiéis, tudo isso vai ser bênção para vocês. Deuteronômio 28. Mas se vocês forem infiéis, o mesmo Deuteronômio 28 vai dizer que vocês sofrerão, inclusive, com o cativeiro. Então, entendam que há uma razão porque vocês estão aí, que é desobediência. E a segunda pergunta que o Senhor vai responder a esse povo: ainda haverá restauração e retorno para casa? E por quê? Haveria sim, por causa da fidelidade de Deus à aliança. Apesar das faltas do seu povo em cumprir a exigência de obediência. Perceba que eu grifei uma palavra aí? Qual a palavra que você percebe que está grifada nesse texto? A aliança, meus irmãos. É por isso que a gente entende que ninguém que já se entregou ao Senhor Jesus publicamente vai perder a sua salvação, porque a aliança está garantida pela fidelidade de Deus e não pela nossa fidelidade. Terceira resposta que o Senhor vai dar para esse povo, para essas perguntas que ele faz. O que acontecerá, ou o que aconteceria com a nação que nos escravizou? O Senhor jurou por seu nome que jamais nos abandonaria à mercê de nossos inimigos. E por fim, estes serão destruídos por terem feito tanto mal a nós. Então o Senhor está acalmando o coração desse povo. O Senhor está dizendo: vocês desobedeceram, é por isso que eu estou disciplinando. Mas o Senhor está dizendo que vocês vão voltar para casa de novo, porque a aliança quem garante sou eu. Mas o Senhor está dizendo também que quem fez isso com vocês não vai ficar impune, porque eu vou punir essas pessoas. E contextualizando para conosco também, irmãos, respondendo essas mesmas perguntas, o próximo slide vai nos mostrar. Nós estamos cativos nessa Babilônia moderna por causa do pecado de Adão. É por causa de Adão que nós estamos aqui, vivendo nesse mundo caído, nesse mundo corrompido, tendo que conviver com governantes corruptos o tempo todo, com violência batendo na nossa porta. É porque alguém errou com Deus em primeiro lugar, e foi Adão que errou. E isso trouxe muitas consequências, sérias consequências, inclusive o pior dos inimigos de toda a humanidade, que nós vamos ver quem é. Mas ainda haverá restauração para nós, irmãos. Vai haver restauração, redenção para nós. E por quê? Nós vamos voltar para casa, irmãos. Nós iremos para casa. Nós iremos para a nossa terra, a nova Jerusalém, pois Deus assim prometeu em sua aliança conosco por meio de Cristo. Apesar dos nossos erros, apesar de Adão, o segundo Adão, que é Cristo, já resolveu esse problema e está nos levando para a Nova Jerusalém. Assim como o Senhor estava tirando o povo de novo da Babilônia e levando para Jerusalém, Jesus está pegando esse povo, nós que somos a igreja, e levando para a Nova Jerusalém. Mas aí, a outra pergunta: o que vai acontecer com os nossos inimigos? O que vai acontecer com aqueles que estão nos perseguindo hoje? Os inimigos do povo de Deus serão lançados no castigo eterno. Isso é palavra de Deus. Isso é o Senhor que está nos consolando. Isso é para que você mantenha a sua expectativa no Senhor e não no próximo político que vai ser eleito. Qualquer que seja o político que for eleito, irmãos, ele não será perfeito. Não deposite toda a sua esperança em um político específico, mas deposite isso no reino da pedra que é Cristo. E então nós entramos propriamente nesse texto. Deus sempre esteve cuidando do seu povo, apesar do cativeiro, e está levando-o para a vida eterna. Deus sempre está cuidando de você. Deus sempre vai estar cuidando de mim, porque Ele prometeu. Porque esse cuidado exigiu que o seu filho fosse morto. E essa é a garantia de que nós temos com Deus, de jamais sermos deixados pelo caminho, apesar de Babilônia. E aí nós entramos no texto. Pode tirar, por favor. Irmãos, o texto começa mostrando como vai estar o mundo antes da vitória completa de Deus sobre Babilônia. Versículo 1 começa dessa maneira: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo,
e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Irmãos, perceba que no tempo em que Cristo voltar, as coisas vão estar muito piores. Todas essas figuras políticas que perseguiram o povo de Deus durante a história foram só prefigurações daquilo que viria de maneira pior. Então, quando nós olhamos para esse texto, Daniel está sendo, aliás, o Senhor está sendo muito realista conosco. O Senhor está dizendo que a história está caminhando para algo que vai ficar quase asfixiante para o povo de Deus. Inclusive, a moralidade da sociedade ela vai se corromper tanto que a gente vai olhar e falar assim, meu Deus, não tem nada de bom nesse mundo. Só que nesse tempo, Miguel se levantará, o grande príncipe defensor dos filhos de Deus. Miguel, como nós já dissemos em exposições anteriores, que é aquele anjo, arcanjo responsável por guerrear contra as hostes de Satanás para defender o povo de Deus, para defender a igreja. Irmãos, exposição do capítulo 10 nós dissemos isso, que enquanto nós estamos aqui nesse plano físico, lutando para levar o evangelho, existe uma outra guerra invisível acontecendo entre nós, que é aquilo que nós chamamos de batalha espiritual. E ali nós vemos que a figura do anjo, do príncipe da Pérsia, que é um demônio, está tentando guerrear contra um anjo mensageiro do Senhor, e esse anjo mensageiro não está conseguindo entregar a mensagem para Daniel. E aí vem Miguel, que é mais poderoso, que é aquele arcanjo guerreiro, que luta contra aquele príncipe da Pérsia, e então a mensagem chega para Daniel. Então, existe algo acontecendo e a gente não está vendo. Por trás das cortinas existe algo. Mas só que isso vai se explicitando cada vez mais durante a história. E no tempo do fim, inclusive o próprio Jesus vai dizer isso, Mateus capítulo 24, do sermão profético, vai ser um período de grande perseguição, uma perseguição extrema, no qual o povo de Deus irá experimentar, primeiro, a profanação da santidade de Deus, a luta contra a fé no verdadeiro Deus e a morte dos fiéis. Daniel capítulo 12, versículo 1 em diante, vai nos mostrar, inclusive Jesus vai endossar isso, Mateus 24, verso 21, o próprio Jesus vai dizer assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, o que nós queremos dizer? O que Jesus está querendo dizer? Igreja, você está caminhando para tempos difíceis. E aqui na exposição anterior nós dissemos o seguinte, irmão, como você está preparando a tua descendência para esse momento aqui? Porque as minhas filhas, os meus netos, os seus filhos, os seus netos, bisnetos, a gente não sabe. Mas a nossa descendência vai viver esse período. E como nós estamos preparando a nossa descendência para isso? Na posição anterior nós fizemos isso. E por que Miguel, irmãos, terá que intervir de novo? Ele já havia feito uma intervenção ainda no capítulo 10, quando ele lutou com aquele príncipe da Pérsia, que é um vislumbre da guerra futura. Você quer outro vislumbre daquilo que Miguel sempre fez na história? Abra sua Bíblia lá em Judas, carta de Judas, que não é o Iscariotes. O papel de Miguel na história, irmãos, é defender-nos de toda e qualquer investida do diabo. A partir do verso 8, o texto vai nos dizer assim: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Miguel estava disputando, estava lutando contra Satanás pela posse do corpo de Moisés. O que Satanás queria com o corpo de Moisés, irmãos? Satanás queria transformar o corpo de Moisés em algo idolatrado na nação israelita. Isso aconteceria.
Moisés é essa grande figura, esse libertador de Israel, que se fosse colocado numa tumba, haveriam peregrinações ali. Então Miguel vai ali para tirar isso das mãos de Satanás. Esse é o papel de Miguel. A situação vai estar tão caótica que Miguel tem que intervir, irmãos. Então, ele é esse defensor do povo de Deus, esse arcanjo. Porque a nossa luta, esse é um dos textos que mais evidencia isso. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os dominadores desse mundo tenebroso. Efésios capítulo 6, verso 12. Mas há uma notícia boa ainda no versículo 1, irmãos. A notícia não é só ruim. Perceba que para cada notícia ruim que Babilônia nos manda, que Babilônia nos impõe, o Senhor manda uma outra notícia boa. Não é como você estar assistindo aqueles jornais que a gente vê todos os dias, que é só notícia ruim. Só notícia ruim. O Senhor está preocupado em alimentar o nosso coração com a boa nova. E apesar dessa notícia alarmante de como vai estar o mundo, o Senhor nos dá algumas garantias. Então, prosseguindo o versículo 1, vai dizer assim: mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Que livro é esse, irmãos? A pergunta é: que livro é esse que está inscrito o nosso nome? Não é necessariamente um livro físico, não é necessariamente algo que está guardado em algum lugar com o nosso nome, mas esse livro, ele se refere aos decretos eternos de Deus a respeito da salvação, ou seja, o nome dos eleitos antes mesmo da fundação do mundo, ou seja, antes de Deus criar todas as coisas, Ele já havia preparado a salvação para os seus eleitos. Então, todos aqueles que estavam no plano de Deus, no plano redentivo de Deus, vislumbrado pelo Senhor, esses eleitos serão salvos desse período turbulento. Nós não estamos querendo dizer aqui, irmãos, que no momento em que a situação ficar complicada demais, a igreja vai ser arrebatada e aí o negócio vai ficar feio aqui na terra. Não, a igreja vai passar por esse período difícil. Mas em meio a todo esse caos, o Senhor nos garante que nós seremos salvos. Versos 2 e 3 vai nos dar algumas outras informações muito importantes. E as informações importantes nesses dois versículos diz respeito aos destinos eternos de toda a humanidade. Versículo 2 e 3 vai nos dizer isso. Para onde irão as pessoas, todas aquelas que, desde a fundação do mundo e até a última que nascer antes de Cristo, para onde elas irão? Isso vai nos dizer: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Haverá, irmãos, ressurreição dos que dormem no pó da terra. E eu quero me ater aqui nessa expressão. Ressuscitarão os que dormem no pó da terra. Dormir no pó da terra, irmãos, não endossa em absolutamente nada a teologia do sono da alma. Quem já ouviu falar dessa teologia, levante sua mão. Sono da alma. Que fala que quando a gente morre, a nossa alma vai ficar adormecida lá no caixão, lá na sepultura, até que Cristo volte. Essa teologia, ela não é absolutamente nada, não tem nada de bíblico nessa teologia do sono da alma. Então, quando a Bíblia trata daqueles que dormem, inclusive Paulo vai fazer isso também em 1 Coríntios, e tratar disso na igreja de Corinto, a Bíblia não está dizendo que nós estamos dormindo, o nosso corpo está lá na sepultura e a alma está lá dormindo junto com o corpo. Não, nada disso. Não é isso que a Escritura diz respeito ao estado do homem após a morte, aquilo que nós chamamos de estado intermediário, ou seja, um estado onde nós não estamos nem vivos e nem ressuscitados ainda, ou seja, a gente está no intermediário ali. Ao morrer, irmãos, o crente, ele é levado instantaneamente para o céu.
Como é que a gente comprova essa teologia? O que Jesus vai dizer lá para o ladrão na cruz, um dos ladrões na cruz? Quando um dos ladrões diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus responde? Hoje mesmo. Bom, se sono da alma diz respeito a ficar na sepultura, então Jesus está mentindo. Porque Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então esse negócio de sono da alma, se você ouvir isso algum dia e você achar que tem uma certa coerência, irmão, sai fora disso. Jesus está prometendo: hoje mesmo, você não vai para a sepultura ficar lá dormindo, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Outra coisa que a confissão de fé de Westminster vai nos dizer no capítulo 32 é justamente isso. Por que eu estou aqui evocando a confissão de fé de Westminster? Porque nós somos uma igreja confessional. Nós somos uma igreja histórica, que vem de documentos históricos, de discussões teológicas, que traz firmeza àquilo que a gente crê. Se você tiver curiosidade, pesquise depois, capítulo 32 da Confissão de Fé de Westminster. Uns para a vida eterna, a Nova Jerusalém, não o céu. O texto está nos dizendo que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ou seja, uns para a Nova Jerusalém. Perceba o seguinte: o céu não é a nossa última morada, irmãos. O céu não é a nossa última morada. O céu é o estado intermediário entre essa vida física e a Nova Jerusalém que ainda vai surgir. Então, o céu foi feito para que, quando nós morrermos aqui, a nossa alma for ir para lá e esperar que a Nova Jerusalém seja trazida até aqui, para que na ressurreição a gente habite a Nova Jerusalém. E onde será essa Nova Jerusalém, irmãos? Nesse planeta, restaurado. É aqui que nós vamos viver pela eternidade, com tudo restaurado. Então, aqueles crentes do Senhor ressuscitarão para esse momento, mas haverá uma outra ressurreição. Perceba que todo mundo vai ressuscitar. Ímpios, justos, aqueles que morreram em Cristo e aqueles que morreram contra Cristo, eles também vão ressuscitar. Porque o texto vai nos dizer que outros irão para a vergonha e horror eterno, que significa o inferno. E aqui eu quero dizer, irmãos, que não existe outra possibilidade para ninguém. Não tem purgatório, não tem o limbus infanto, que é aquele meio que inferno para as crianças que a Igreja Católica estabeleceu. Não tem isso. Ou é céu, Nova Jerusalém, ou é inferno. E uma outra questão que a gente precisa falar a respeito de céu e inferno é que a gente cresce, minha geração inclusive, a gente cresceu assistindo aqueles desenhos da Disney. E lá naqueles desenhos da Disney a gente via algumas cenas que mostravam o inferno. E ali mostrava que eram os diabos que comandavam ali. Então caía uma alma nova ali, os diabos já estavam ali com o tridente para espetar. Eu não sei quantos viveram isso, quantos assistiram isso, mas a gente cresceu assim. A gente achando que era o diabo que tinha a chave do inferno e ele entrava e saía quando ele queria. Não é assim. No inferno, queridos, o próprio Satanás, o líder das hostes malignas contra Deus, ele vai ser atormentado, vai ser punido pela eternidade. Você vai se lembrar de um texto, inclusive, de Jesus, lá em Gadara, quando ele vai expulsar aquela legião de um homem, de um rapaz. E ali, quando os demônios estão respondendo o que Jesus está perguntando, eles falam o seguinte: não nos atormente antes da hora. O que aqueles demônios estão querendo dizer? Não nos mande para o inferno antes da hora. Eles sabem até que vão para lá, e eles não querem estar lá. Então Satanás não tem domínio algum sobre o inferno. Ele nem quer estar lá, porque ali vai ser um lugar de tormento para ele pela eternidade, por tudo aquilo que ele causou contra o povo de Deus. Então o texto prossegue, verso 3, descreve estes que irão para a vida eterna. Quais são as características desses irmãos
que vão para a vida eterna, para a Nova Jerusalém. A primeira coisa que o texto vai nos mostrar no versículo 3 é que esses são sábios. Eles foram feitos sábios. Eles não eram, mas eles foram feitos sábios. Porque o texto vai nos mostrar assim: os que forem sábios, ou seja, aqueles que vão ressuscitar para a vida, são os que forem sábios. Quando a gente fala de sabedoria no livro de Daniel, irmãos, essa sabedoria está sempre ligada ao temor a Deus. Dependência plena de Deus e coragem para expressar a sua fé sob quaisquer circunstâncias. Então, esse livro está nos mostrando desde o princípio o que é ser sábio. Ser sábio nesse livro de Daniel, irmãos, é justamente temer a Deus, em primeiro lugar. Existe uma interpretação a respeito da vida de Salomão, só um parêntese que eu estou abrindo. Eu não vou me lembrar o teólogo que disse isso, mas eu achei interessantíssimo e concordo com ele. E diz que quando Salomão pede sabedoria a Deus, e Deus concede essa sabedoria, qual nenhum outro homem já teve ou vai ter, Salomão se transforma no homem mais sábio da história. Isso não foi suficiente para que ele se mantesse fiel até o fim dos seus dias. Sabe por quê, irmãos? Sabedoria sem temor a Deus é simples ornamento. Inteligência que a gente vê aí aos montes, lá fora, inclusive pessoas mais inteligentes que muitos cristãos, ímpios mais inteligentes que muitos cristãos, a inteligência desses ímpios é simplesmente adorno. Sem o temor a Deus, isso não vale para quase nada. Isso não produz vida eterna. Então, os sábios, assim como Daniel, são esses que vão ressuscitar para a vida eterna. Uma outra característica desses que vão ressuscitar para a vida é que eles levam outros a Deus. Olha que interessante isso, em Daniel. Esses sábios que vão herdar a vida eterna, eles têm como característica levar outros a Deus. Olha como é que o texto prossegue. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Esse texto está nos mostrando, essa parte desse versículo, é que eles se preocupam em apresentar a verdade ao mundo. E o texto mostra que eles serão comparados às estrelas, ou seja, eles serão luzes que iluminam o caminho, assim como as estrelas durante uma noite escura. Então, perceba que quem é sábio e entende a palavra de Deus, entende para onde Deus está levando a história, e entende que pessoas vão somente ou para a Nova Jerusalém ou para o inferno, eles se preocupam em mostrar a Deus, a pregar a Deus, a levar pessoas a esse conhecimento. E a pergunta que eu faço é: como é que está essa questão na sua vida? Você tem se preocupado em levar pessoas a Deus? Você se considera sábio nesse nível? Se não, a boa notícia é que você pode se tornar. E essa sabedoria traz consigo uma responsabilidade e esse prazer de levar pessoas a Cristo. Então essa é uma segunda característica. Verso 4 vai mostrar que há uma ordem a Daniel dada pelo anjo e também o que vai acontecer com todas essas informações no futuro. Há uma ordem dada a Daniel e o anjo também mostra o que vai acontecer com essas palavras no futuro. Quanto ao que Daniel deveria fazer, que era selar o livro, ou seja, o que era para Daniel, qual era a responsabilidade de Daniel nesse momento? Daniel, você tem que proteger o livro. Você tem que guardar esse livro. Você tem que manter a integridade desse livro para que ninguém corrompa o seu conteúdo. O que Deus está preocupado em fazer nesse momento? Deus está se preocupando, irmãos, que a sua mensagem chegue intacta para mim e para você.
para que nós tivéssemos acesso à Escritura, irmãos, o próprio Deus teve que se envolver pessoalmente com isso, na preservação, na tradução. Esses irmãos que doam a sua vida para traduzir a Escritura para outros idiomas, para outras línguas que nunca ouviram o Evangelho, eles estão movidos pelo próprio Deus. Então, nesse momento, o que Daniel tem a responsabilidade de fazer? Guarda esse livro para que ninguém corrompa o seu conteúdo. E o que nós devemos fazer hoje? Guardar a interpretação, irmãos. Nós precisamos interpretar a Escritura conforme Deus deseja que ela seja interpretada. Então, nós já falamos isso algumas vezes nas exposições passadas. O livro de Daniel não está aqui para te mostrar como ser bem-sucedido na vida. O livro de Daniel não está aqui para mostrar para você como amolecer o coração de Deus com o jejum de 21 dias. Campanha de Daniel. Não. O livro de Daniel está aqui para que você saiba o que Deus está fazendo na história e como você pode ter participação nisso tudo. Quanto ao que essas profecias produziriam no futuro, irmãos, o texto vai continuar nos dizendo: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Irmãos, o que Deus está mostrando nesse versículo é que haveria muito estudo. É isso que a palavra esquadrinhar significa, estudo. A gente vai desvendar, a gente vai estudar a fundo o que Deus está querendo na história. E a sabedoria, a partir desse estudo, obtida por muitos, a partir desse entendimento, vai fazer com que a gente saiba como viver nesse mundo. E aqui nós já queremos afastar aquela outra doutrina, aquela corrente teológica que diz que a gente não precisa estudar, não. Não precisa estudar tanta Escritura, a gente não precisa correr atrás de língua original, a gente não precisa nada disso. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, se é o Espírito que vivifica, a letra mata, então larga isso aqui para lá. Irmão, nada disso. O texto está nos mostrando que, a partir dessa revelação, muitos esquadrinharão, ou seja, a gente vai estudar aquilo que nós fizemos aqui. Nós estamos aqui desde o início do ano esquadrinhando esse livro, para que o nosso entendimento ele aumente, para que o nosso saber aumente. E eu espero em Deus, em Cristo Jesus, que isso tenha acontecido na sua vida. Na profecia bíblica, quem fala é Deus. Nós interpretamos a partir do quê? Do estudo teológico. Não é o que eu digo, não é o que eu recebo aqui, Deus me revelou agora. Não é nada disso. É o que Deus falou e o que nós interpretamos a partir do que Ele determina. Versos 5 a 7, outros dois personagens angelicais entram em cena e levantam um questionamento. Aqui no texto, irmãos, existem três figuras angelicais. A primeira figura angelical é aquele anjo vestido com a estola sacerdotal, que nós vimos no capítulo 11, que está sobre as águas do rio. E ele que está falando com Daniel. Só que nesse momento, chegam mais dois seres angelicais. Um fica de um lado do rio, outro do outro lado. E um deles pergunta: quando se cumprirão estas maravilhas? E aqui ele está incluindo o capítulo 11. Quando se cumprirão essas maravilhas? Ele pergunta para esse outro ser, esse ser mensageiro. Esse anjo mensageiro faz um juramento por aquele que vive eternamente. Ou seja, ele jura pelo Senhor. Ou seja, é o Senhor quem está comigo nessa palavra aqui. Para que você entenda que isso é verdadeiro. E aqui a gente entra numa parte extremamente complicada do texto. Depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E aqui muitos debruçam muito tempo para resolver essa questão. Mas, irmãos, eu vou na linha teológica de interpretação que esse texto ele não está querendo mostrar para Daniel
quando tudo isso vai acontecer exatamente. Ou seja, o que o anjo não está querendo mostrar para Daniel? Daniel, tudo isso vai começar no dia 25 de abril e vai terminar no dia 31 de março. Não é nada disso. O anjo está aqui mostrando para Daniel que é simbolismo em toda essa história. O poder simbólico dessa figura, dessa descrição de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é que no decorrer dos anos, no decorrer de um tempo especificado pelo Senhor, no meio do avanço do mal, o Senhor vai interromper isso. É por isso que o texto vai nos dizer: 1 tempo, 2 tempos e metade, ou seja, é um tempo que não vai ser concluído. O mal vai ser parado. Quando ele achar que vai avançar mais contra o povo de Deus, Deus vai parar tudo isso. E aqui eu me lembro de uma história, só para ilustrar o que a gente está mostrando, que Deus vai interromper o período do avanço do mal contra a igreja. No ano de 1938, lá no Nordeste, muitos aqui já conhecem esse personagem, o Lampião. Lampião lá no Nordeste foi um terror. Quase 2 décadas ali aterrorizando o Nordeste. E conforme o tempo ia passando, e naquela época já havia uma ordem dada por Getúlio Vargas de que era para colocar fim ao cangaço. E as autoridades policiais da época estavam desesperadas nesse sentido. Então eles enviavam forças policiais para dentro da Caatinga para perseguir esses grupos. E eles, por mais de 2 décadas, não conseguiram pegar. E aí, quando o líder mor dos cangaceiros daquela época, que era o Lampião, ele decide que o Nordeste já está fechando as portas para eles. Eles já estão sendo muito perseguidos ali na região, eles precisam de um outro local, eles precisam expandir esse terror, esses saques, esses roubos que eles praticavam na região. Ele então decide ir para Minas Gerais. Quando ele decide ir para Minas Gerais, ele manda mensagens para os outros grupos, que eram vários grupos de cangaceiros sob sua liderança, para que aqueles grupos se reunissem num local específico. Alguns chegam, outros ficam no caminho, mas quando ele decide ir para Minas Gerais, na noite anterior, eles permanecem naquele esconderijo, e quando ele decide sair, 3 forças policiais já estão cercando o local, no dia que ele decidiu ir para Minas Gerais. E ali acontece todo aquele tiroteio, Lampião morre, mais 9 cangaceiros, e ali tem, quando o Lampião queria prosseguir com o seu domínio do mal, colocando isso lá no estado de Minas Gerais, as forças policiais interrompem a vida dele ali, inclusive, e ali o cangaço tem o seu declínio e poucos anos depois acaba. É mais ou menos assim, irmãos. Quando aqueles maus estiverem planejando mais e mais e mais contra Deus e contra o seu povo, Deus vai interromper isso. É assim que Deus vai fazer. Mas ainda há uma outra má notícia para o povo de Deus. Mais um ato de realismo para nós. Daniel não entende a questão. Daniel ele não compreende o que está acontecendo e ele pergunta quando será o fim. Haverá destruição do poder do povo santo. E aí o verso 10 e 11 explica. Ele pergunta para aquele anjo, quando é que vai ser isso? Eu não estou entendendo nada. E aí versos 10 e 11 vai nos dizer, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. As expressões serão purificados, embranquecidos, no sentido ético e moral, irmãos. Aqui a questão é que a perseguição que vai ser infligida contra o povo de Deus vai depurar a nossa fé,
vai provar se a nossa fé é uma fé forte, fundamentada, ou se é uma fé de palha. Sabe por quê? A gente falou isso na exposição anterior. Não há nada que possa provar mais a fé de alguém do que uma perseguição. Porque quem de fato não tem um compromisso sério com Deus, ao menor cheiro de fumaça atrás dele, ele abandona a sua fé. Ao menor cheiro de perseguição, ele diz: eu não dou conta disso não. Então o texto está nos mostrando que muitos serão purificados, muitos serão embranquecidos e muitos serão provados para saber se são ou não verdadeiros crentes. Essa pode ser uma boa ou uma má notícia para você. Se você for um crente verdadeiro, sua fé vai ser provada, mas você vai ser aprovado. Mas se você não for, se você é só alguém que passeia, alguém que acha bonito a igreja, que está aqui, mas não quer um compromisso com Deus, ao menor sinal de perseguição, a tua fé evapora. E aí mais más notícias. Os maus continuarão prevalecendo. Mas uma coisa que eles não vão saber, irmãos, eles não vão ter entendimento. Olha que interessante. Aqueles que estão perseguindo o povo de Deus, eles acham que são os donos da realidade, da verdade, da filosofia. Só que o texto está nos mostrando que, apesar da maldade que eles têm e do controle que eles têm, eles não entendem absolutamente nada. E quando o texto fala que eles não entenderão, eles não entendem para onde Deus está levando a história. E eles não entendem que eles estão caminhando para o abismo, para a perdição eterna. E aí, de novo, o sacrifício será tirado, ou seja, esse governo do anticristo, ele vai tirar os ritos cerimoniais da verdadeira fé em Deus. A fé em Deus vai ser proibida, nós seremos proibidos de cultuar. A abominação desoladora irá se instaurar, ou seja, o anticristo, irmãos, ele vai trazer uma perseguição tão grande sobre o povo de Deus, que isso aqui que nós estamos fazendo hoje vai ser extremamente perigoso. Então, glória a Deus, porque esse tempo não chegou ainda, e a gente pode estar aqui. É por isso que a gente fica triste quando irmãos não têm a noção do que é a comunidade, que é o corpo de Cristo, e prefere ficar em casa, por motivos qualquer. Porque um dia isso vai ser tirado. E aí, mais um marco temporal que a gente não consegue estabelecer com exatidão. O texto vai nos dizer que bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Primeiro, vamos olhar para o texto anterior. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Alguns argumentam que aqui é 3 anos e meio, mais ou menos 3 anos e meio, mas a gente não consegue estabelecer exatamente como é esse período de tempo. Mas a gente sabe que são tempos interrompidos no meio, aquilo que a gente falou, inclusive, com a ilustração lá do cangaço. Quando eles tentarem prosseguir com a sua perseguição, isso será interrompido em pleno curso. E aí, o texto nos mostra que haverá uma necessidade de perseverar até 1335 dias. Ou seja, espera aí, a perseguição vai durar 1290 dias, mas eu tenho que perseverar até 1335 dias, ou seja, é mais do que a perseguição? Isso não faz sentido. O que o texto está nos dizendo, irmãos, é que se essa redenção demorar, a gente tem que estar pronto para suportar um pouco mais. É a parábola das 10 virgens lá, aquelas que esperavam diligentemente com as suas lamparinas cheias de óleo, que estavam atentas, vigilantes, elas dormiram, mas quando veio o noivo, elas já estavam de pé, porque elas aguardavam isso. O noivo demorou, mas elas estavam esperando. Ou seja, não esmorece aí no teu lugar. Pode demorar, mas espere.
E aí nós já chegamos à mais profunda promessa da Escritura. Qual que é a mais profunda promessa da Escritura, irmãos? Não é prosperidade, não é dinheiro, não é segurança. A mais profunda promessa da Escritura é o que está no verso 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Siga em frente, viva nesse mundo mesmo corrupto, porque há um descanso para o povo da aliança, mas há sobretudo ressurreição e glorificação. Ressurreição e glorificação. Sabe quando o Senhor Jesus ele ressuscitou e os discípulos tiveram muita dificuldade de reconhecer ele? É porque Cristo estava ali glorificado, ou seja, não era aquele Cristo ensanguentado mais, não era aquele Cristo que estava padecendo na cruz, mas era um Cristo glorificado, sem as marcas da queda. Cristo não era um pecador, obviamente, mas ele se fez homem. E Cristo teve que passar por tudo que nós passamos. Ele trouxe no seu corpo as marcas da fidelidade a Deus. Só que na glorificação, irmãos, eu gosto até de brincar com isso. Quando nós ressuscitarmos, eu, por exemplo, não vou ter mais 15 graus de miopia, glória a Deus por isso. A gente não vai ter mais essa barriguinha saliente que nós temos. A gente não vai ter mais esses problemas de saúde que nós temos, essas dificuldades psicológicas que nós temos. Na glorificação tudo vai ser perfeito de novo. Essa é a mais profunda promessa, porque o Senhor está nos mostrando que a gente não vai ficar na sepultura, a gente vai ressuscitar, mas a gente não vai ressuscitar com o mesmo corpo que nós morremos. É o mesmo corpo, claro, mas glorificado. Deus vai nos dizer, tu descansarás, você vai descansar. Aqui está se referindo à morte. A gente vai morrer. Mas você vai se levantar, ou seja, você vai ressuscitar. E você vai receber a tua herança, ou seja, você vai ser glorificado. Você vai receber a coroa. É aquilo que o hino 266 vai nos dizer. Você consegue cantar essa parte comigo? Pois um dia, lugar de uma cruz. É isso. É isso que Jesus tem para você. Para aqueles que se entregam a Ele, para aqueles que professam publicamente, para aqueles que mantêm a sua fidelidade. E aqui nós entendemos quem é o último inimigo do povo de Deus. O maior de todos os inimigos do povo de Deus não foi Nabucodonosor, não foi Tito, não foi Antíoco Epifânio. O maior inimigo do povo de Deus é a morte. E ela já está vencida. Então eu quero concluir essa mensagem. Irmãos, a figura do Messias, de Jesus Cristo, ela é central nesse livro. Mas especificamente, nesse capítulo 12, essa figura do Messias, ela nos ensina algumas coisas. Primeiro, boas notícias. Eu quero encerrar esse livro, irmãos, com boas notícias. Eu não quero terminar essa exposição desse livro como o jornal que a gente assiste no dia anterior, só notícia ruim. Embora tenham algumas notícias muito ruins para o povo de Deus aqui, preocupantes, o livro não termina com uma má notícia. E quais são as boas notícias que eu quero deixar para você nessa noite? E concluir. Depois eu quero fazer 3 aplicações. Primeira boa notícia: embora Deus tenha castigado o seu povo com cativeiro, Ele sempre esteve cuidando deles. Sabe por quê? Porque Deus tem uma aliança com o seu povo. Aquela aliança que nós já falamos lá, que Ele fez com Abraão, onde Ele faz aquele sacrifício dos animais, Ele reparte os animais, e ali o Senhor passa no meio daqueles animais, dizendo o seguinte: eu sou fiel à aliança. Nós já fizemos essa exposição, essa explicação, não vou trazer isso de novo, mas é o Senhor que é fiel.
Ele que é o Deus fiel, não somos nós. A boa notícia é que, apesar desse mundo caído, do cativeiro da Babilônia, Deus continua cuidando do seu povo. Coloca isso no seu coração. Segunda boa notícia que eu quero dar para você nessa noite: Deus veio vencendo cada um dos seus inimigos e do seu povo, e por fim vencerá o principal inimigo, que é a morte. Satanás já está vencido já. Mas o pior de todos é a morte. Terceira boa notícia que eu quero dar para você: Deus sempre deixou claro que Ele é o verdadeiro Rei soberano sobre a história, e não os governantes humanos. É Ele. Não é Nabucodonosor, não é Antíoco, não é Tito, não é o próximo presidente, é Ele. E eu quero concluir, quero trazer 3 aplicações práticas para você nessa noite e encerrar a exposição. Primeira aplicação que eu quero trazer para você: tenha a certeza de que Deus jamais vai deixar você pelo caminho. Deus nunca vai deixar você no caminho. Você nunca perderá a sua salvação, porque essa salvação se baseia na fidelidade de Deus, no sacrifício perfeito de Cristo. Portanto, descansa, meu irmão. Uma palavra que está tão fora de moda hoje para nós é descansar. Mas eu quero dizer que, com relação à tua salvação, descansa, porque você não vai perder a sua salvação. Tenha essa convicção, porque não depende daquilo que você faça, mas depende daquilo que Cristo já fez. Só que isso não invalida a nossa luta contra o pecado, tá? Não estou pregando aqui licenciosidade. Continue lutando contra os seus pecados, mas tenha certeza de que, apesar de tudo, Deus não vai deixar você para trás. Você vai cruzar a mesma linha de chegada que todos os seus outros irmãos vão e receber a mesma herança que todos nós vamos, em nome de Jesus. Segunda aplicação que eu faço para a nossa vida: permita que o luto pela perda de pessoas queridas e crentes no Senhor se dissipe do seu coração. Essa pandemia tirou muita gente da gente, irmãos. Essa pandemia tirou tanta gente que nós amamos. Só que eu quero trazer uma palavra de conforto e consolo para você. Outra boa notícia, sabe por quê? A promessa mais preciosa que Deus nos dá é a de que nós estaremos com Ele lá na Nova Jerusalém, ressuscitados, glorificados, na presença dos nossos queridos e na presença física do Senhor Jesus. Ali a gente vai poder abraçar eles de novo. Ali a gente vai poder abraçar o Senhor Jesus. Você já imaginou que cena vai ser essa? Já imaginou, Elisane? A gente vai poder abraçar todo mundo de novo. A morte que entrou no mundo por causa do pecado de Adão e influência de Satanás, agora é vencida por Cristo. Sabe por quê? Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. E mais um pouquinho adiante ele vai dizer: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cristo venceu até o pior dos nossos inimigos. E a última aplicação que eu quero fazer para você: o Evangelho é a melhor notícia que nós podemos ter. Encha a sua mente, o seu coração com essa boa nova para viver com mais esperança nesse mundo. Daniel, que começa com uma tragédia, com um cativeiro, termina na ressurreição gloriosa com Cristo. Nós terminamos o livro de Daniel com boas notícias. E boas notícias nós celebramos. Nós vamos celebrar a vitória de Cristo, que nos dá a vitória também. Sabe por quê? Porque Ele vem vencendo. No final dessas exposições, você tem condições de realmente viver em Babilônia, mas com a agenda de Deus no coração e nas mãos.
Apesar de Babilônia, irmãos, essa história vai terminar bem. Boas notícias se celebra.